Já apareceu que está gravando aí para vocês? Eu não vejo, viu? Não vi nenhuma observação. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Apareceu, Renata, agora. Bom dia, gente. Eu sou Renata, coordenadora do ensino médio aqui da SUPED, Superintendência de Políticas para a Educação Básica da Secretaria de Educação, e estava na coordenação da escrita do documento referencial, né, curricular referencial da Bahia, que está em consulta pública para a contribuição de toda a sociedade aí, né. Então, o documento já está na íntegra e em partes, para que todo mundo tenha acesso, com os links para as contribuições, e essa consulta se estende até o dia 12 de agosto. Então, assim, o objetivo desse encontro de hoje é apresentar para vocês a estrutura da formação básica, pensada pelos redatores, coordenadores de área e articuladores que atuaram dentro desse processo. Vale ressaltar que os professores são professores da rede, na sua grande maioria. Temos professores também da rede privada, professores da UFBA, né, um professor da UFBA e professor da rede municipal também. Então, o processo ele foi pensado por quem realmente está na escola, por quem realmente conhece essa estrutura da rede estadual, principalmente. De antemão, a gente vai colocar aqui alguns combinados para que a reunião ela aconteça e a gente consiga aproveitar mais esse tempo de 1 hora para apresentar para vocês a parte da formação geral básica. Pode passar, Roger. Então, assim, nesse momento a gente pede que vocês fiquem principalmente com o microfone desligado, né, a câmera opcional, e quando vocês forem fazer perguntas, que a gente vai ter um momento destinado para isso, aí abrir o microfone e a câmera. A gente pede que as dúvidas elas sejam preferencialmente colocadas no chat. Temos redatores aqui que estão atentos nesse recurso para poder até eu tirar dúvida lá e selecionar essas perguntas, essas dúvidas, para que a gente possa tirar aqui oralmente. No caso de fazer pergunta, né, que sejam objetivos para a gente possa oportunizar mais pessoas para tirar essas dúvidas. Se tiver dúvidas, outras dúvidas em relação ao DCRB, essa é apenas uma das 10 reuniões que o ensino médio regular vai fazer, fora do ensino médio de tempo integral e a educação profissional também, que vai ter outra roda de conversa nesse mesmo estilo, tá bom? Pode passar, Roger. Então, assim, gente, vamos falar hoje da formação geral básica. Temos aqui os redatores, os coordenadores de área, de cada uma das áreas de conhecimento, das 4, e temos redatores que vão ficar atentos aqui ao chat, tá bom? Então, assim, de antemão, esse novo ensino médio, ele traz uma nova arquitetura curricular, que hoje o currículo é dividido em 2 segmentos, a formação geral básica, que é a nossa pauta de hoje, que pela lei ela pode ter no máximo 1.800 horas, que essas 1.800 horas elas ficam a critério dos sistemas de ensino como fazer essa divisão. Nós, em consulta com um grupo de escolas piloto, que já começaram essa implementação, uma pesquisa, nós vamos fazer essa implementação com uma divisão igualitária, 600 horas para cada ano, totalizando as 1.800 horas. E os itinerários formativos e a flexibilização curricular, que vocês vão entender essa estrutura quando eu for explicar a diferença desse início de flexibilização com os itinerários formativos, serão 1.200 horas. A lei preconiza que essa carga horária seja no mínimo 1.200 horas. Então, nós optamos pelas 1.200 horas do itinerário formativo e 1.800 horas para a formação geral básica. Bom, essa formação geral básica, a BNCC, ela é organizada por área de conhecimento, trazendo competências das áreas do conhecimento e habilidades por área, com exceção de língua portuguesa, que tem as habilidades específicas do componente. Então, assim, a organização está por área de conhecimento, mas o sistema estadual, a educação da Bahia, escolheu ainda que durante esse processo de transição curricular, o trabalho seja feito ainda por componente curricular. Então, apesar de todas as competências e habilidades da BNCC estarem organizadas por área de conhecimento, a nossa opção é que o trabalho seja ainda feito por componente curricular.
tá? Essa escolha está fundamentada em alguns fatores. Por exemplo, a formação nossa ainda não é por área de conhecimento, então nossa prática de formação e a nossa prática pedagógica é por componente curricular. Por mais que a gente já trabalhe na escola, nas ACs, nos projetos interdisciplinares, a gente sempre trabalhe por área, mas no dia a dia das aulas, elas são feitas por componente curricular. Tá? Então, nesse processo de transição, a gente tem essa perspectiva interdisciplinar, mas as aulas ainda são divididas por componente curricular. É bom ressaltar que a gente não teve omissão de nenhum componente curricular da formação geral básica. Então, eu recebi alguns questionamentos, se a gente teria alguns componentes que seriam facultativos, não. A gente tem todos os componentes obrigatórios, embora tenha uma diminuição de carga horária, já que a gente passa de uma carga horária de 2.400 horas de uma formação geral para 1.800 horas, todos os componentes perderam essa carga horária na formação geral, mas a gente tentou compensar essa perda de carga horária nos itinerários formativos, fortalecendo esses conhecimentos que são historicamente construídos pela humanidade, tá bom? Então, vocês vão conhecer os itinerários formativos, eles são carregados de objetos de conhecimento que são considerados relevantes para a formação desses estudantes. Então, de antemão, a gente teve uma redução realmente de carga horária de todos os componentes, mas todos eles continuam sendo obrigatórios na etapa do ensino médio, tá bom? Pode passar, Roger. Então, assim, eu vou passar de forma geral como é que está organizada os nossos itinerários formativos e a flexibilização. Então, nós temos uma formação geral básica, que comporta 600 horas em cada série, e temos os itinerários formativos e flexibilização. Qual foi a escolha da rede? Né? Que a gente, na primeira série, ainda não fosse trabalhado com os itinerários formativos. Na primeira série, a gente tem uma preparação, uma transição para que os estudantes entrem nesses itinerários formativos, com 5 componentes que são obrigatórios e um componente eletivo, que é onde o estudante vai escolher o que vai cursar. Essa eletiva é um componente que a escola vai criar, né, com base nas escutas e nas possibilidades reais que a escola tem de ofertar essa eletiva. Então, os professores, eles vão elaborar componentes eletivos a partir dessa escuta e a partir das habilidades próprias dos professores, como muitas escolas pilotos já estão fazendo esse ano, elaboraram 2, 3, 4, até 10 eletivas por escola. Então, é uma criação da escola, dos professores em uma atividade coletiva, tá bom? A partir da segunda e da terceira, a partir da segunda série, eles vão sim optar pelos itinerários formativos, que a nossa rede vai disponibilizar 10 itinerários formativos, tá? Um em cada área de conhecimento e das áreas integradas, totalizando 10 itinerários formativos, que eu vou explicar para vocês como é que vai ficar essa formatação. Então, na primeira série, todos os estudantes vão cursar esses 5 componentes obrigatórios e uma eletiva que ele vai escolher, que não necessariamente precisa ser de uma área específica, tá? Então, ele pode escolher qualquer eletiva que a escola oferte. Pode passar, Roger. Já podem colocar dúvidas no chat se vocês tiverem, tá bom? Então, assim, qual é a proposta para a primeira série, que é o que está em consulta, que é o que vocês vão encontrar lá, nesses componentes curriculares, lá no documento. Tem um inventário, tem um organizador curricular, que traz quais são as habilidades, competências, quais são os recursos desejáveis para essa prática, e quais são os objetos de conhecimento em cada componente desse. Então, a nossa proposta é leitura escrita de mundo, com 80 horas, para além dos números, 80 horas, iniciação científica, história e cultura indígena, africana e ameríndia, com 80 horas também. Então, e o projeto de vida, que é um componente também obrigatório. São esses componentes que são obrigatórios para todos os estudantes da primeira série e uma eletiva de 40 horas. Esses componentes, eles vão ser esmiuçados hoje à tarde, tá? No webinário de hoje de tarde. Pode passar, Roger. Meu tempo já está se esgotando. E qual é a proposta dos itinerários? Como eu falei para vocês, a gente tem 2 tipos de itinerário. O da área de conhecimento e temos os itinerários integrados. Eles todos têm essa mesma proposta, tá, gente? Tem um texto introdutório onde ele apresenta o itinerário. Todos os componentes apresentam inventário, o organizador curricular com os objetos de conhecimento. Tudo isso vocês vão encontrar no DCRB. Então, qual é a estrutura do itinerário por área? Eu botei um exemplo aqui de ciências humanas,
mas temos essa estrutura para todas as 4 áreas. Então, todo o itinerário formativo da área é composto por um componente obrigatório e por 2 tipos de aprofundamento. Então, o estudante que escolher aquela área, ele vai ter um componente obrigatório, independente do aprofundamento que ele escolha. Esse componente, ele integra a área, certo? Então, no caso de humanas, o componente obrigatório da 2ª série é a história dos meus ancestrais. Então, independente do aprofundamento que o estudante escolha, ele vai cursar esse componente. Aí temos 2 aprofundamentos. No caso de humanas, é tempo e território e sociedade e pensamento. Então, o estudante ele vai escolher qual deste aprofundamento ele vai cursar dentro da área de humanas. Então, a gente tem 2 componentes específicos para cada aprofundamento, a eletiva e o projeto de vida. Então, no caso de tempo e território, o estudante que escolher esse componente, ele vai ter que cursar o obrigatório, que é a história dos meus ancestrais, mais retratos do meu país e Bahia e seus recantos, tá? O estudante que escolher sociedade e pensamento, ele vai cursar história dos meus ancestrais, que é obrigatória para a área, pensar em poder e nossos direitos humanos. Projeto de vida, que é obrigatória também para qualquer aprofundamento nas quatro áreas. E ainda a eletiva com 80 horas, que vai ser ofertada pela escola, tá? Eu só vou pontuar aqui que a Secretaria de Educação está terminando uma versão de um catálogo de eletivas para inspirar a escola, né? Então, esse catálogo de eletivas tem lá detalhado como trabalhar algumas eletivas que foram produzidas por alguns grupos parceiros, pelos redatores, por professores do CJCC, por professores da UFBA, pela Politize. Então, a gente tem algumas eletivas para inspirar professores a criarem as suas, ou até utilizar essas eletivas que já estão prontas, tá bom? Então, é esse o formato do itinerário formativo da área de conhecimento. Eu coloquei aqui de humanas, mas isso é para qualquer outro componente, tá bom? O integrado, ele não tem aprofundamento, tá? Esses itinerários integrados, eles integram 2 áreas de conhecimento, e foram pensados de maneira que esse estudante ele consiga desenvolver habilidades relacionadas às 2 áreas e traga objetos de conhecimento dessas 2 áreas. Então, você tem, por exemplo, aqui, de natureza e ciências humanas e sociais aplicadas, Planeta Vivo. Cada itinerário formativo integrado, ele tem um nome, tá? Então, Homo Solution, Planeta Vivo, Meu Lugar Diverso. Então, a gente tem nomes que são chamativos para que esses estudantes e professores também conheçam esses itinerários e utilizem, e assim eles entendam que é pertinente para a prática deles do dia a dia. Então, para a 2ª série, por exemplo, esse Planeta Vivo, ele traz 3 componentes obrigatórios, que é a agricultura, soberania alimentar, então é um componente com 120 horas, e os outros 2 com 80 horas, contextos e ética para ciências, trilhas ancestrais. Para a 3ª série, esse mesmo componente, o estudante vai ver saúde integral, meio ambiente e sociedade, processos investigativos em tecnologia. Vale ressaltar que a gente também tem um encontro desse específico para tratar cada itinerário desse, para que vocês possam conhecer mais a fundo como eles foram pensados, tá bom? E tem a eletiva de 80 horas e o projeto de vida também, que é obrigatório para todas as séries do ensino médio com 40 horas. Então, assim, é muita coisa, é muita novidade, a gente sabe, né? Então, a gente tem um e-mail para tirar dúvidas, a gente vai ter encontros específicos de cada itinerário desse, porque a gente entende que, como é uma novidade, pode surgir muitas dúvidas, muitos questionamentos, entender realmente como vai funcionar. Então, é mais ou menos esse formato aí de arquitetura curricular que a gente tem. Uma formação geral básica, uma 1ª série com componentes obrigatórios, itinerários formativos a partir da 2ª série. Esses itinerários, eles podem ser por área de conhecimento ou por áreas integradas. Essa escolha vai ser da escola, com algumas variáveis, claro, né? Então, assim, o número de turmas de cada série que tem na escola, os professores que podem ministrar isso aí, esses componentes. Então, assim, algumas estratégias também estão sendo pensadas pela secretaria. Então, assim, a possibilidade de 2 professores para o mesmo componente, já que não vai ter alteração na carga horária do professor, é só uma organização mesmo do sistema, que o SGE não permite, mas o novo sistema que a secretaria está adquirindo pode permitir isso aí, tá? Então, formação de professor, que está no nosso escopo também, de planejamento. Então, algumas coisas estão sendo já planejadas para que esses itinerários realmente, eles funcionem, tá bom?
Então, assim, nessa perspectiva, a gente vai ter os coordenadores de área, falando um pouquinho de como foi pensada cada área de conhecimento, na escolha do objeto de conhecimento, na escolha da habilidade, como foi feito esse processo para a formação geral básica dentro de cada área de conhecimento, tá bom? Aí eu vou chamar a Norma agora para falar um pouquinho, ela é coordenadora de área, é professora da rede também, e coordenadora de área da área de linguagem e suas tecnologias. Então, ela vai falar um pouquinho com vocês sobre o processo de escolha da área de linguagem, tá bom? Norma, é com você. Bom dia a todos e todas. Eu sou professora da rede estadual, como o Renato falou, e fiquei nesse trabalho com a coordenação e articulação da área de linguagens. Inicialmente, eu queria dizer que a área de linguagens, ela se vincula aos processos comunicativos, aos modos de acesso ao conhecimento, ao exercício da cidadania também, à produção do desenvolvimento cultural dos estudantes. E que linguagens são essas, né, que compõem essa área? Então, são as linguagens artística, a corporal e a verbal, que pode ser também representada pela oral ou visual motora, a linguagem brasileira de sinais, as libras, e a linguagem escrita propriamente dita. A linguagem, ela se constitui socio-historicamente pela produção de sentidos, e por causa disso, ela é o elemento que explicita as relações entre os homens e a relação desses homens com o mundo que nos cerca, que cerca todos nós, né? Então, a linguagem diz, a linguagem comunica. Dentro dessa área, de acordo com a BNCC, existem 4 componentes. Esses componentes são o que anteriormente a gente chamava de disciplinas, né? Então, são esses componentes que estão aí: língua portuguesa, língua inglesa, a educação física e a arte. Esses componentes, eles dialogam entre si, no ensino médio, a fim de propiciar oportunidades para que os estudantes consolidem e ampliem os conhecimentos que eles adquiriram no ensino fundamental, né? E também as possibilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens, sejam elas as artísticas, as corporais, as verbais, como eu já mencionei aqui, que são os objetos desses componentes que compõem a área de linguagens. Pode passar. A área de linguagens, ela tem algumas particularidades na BNCC, né? E como é que essas linguagens, elas circulam? Como é que elas são produzidas? Essa é uma das diferenças da área de linguagens dentro da BNCC. A área, ela tem o que a gente chama de campos de atuação social, que representam, né, as formas como a linguagem, ela é praticada, desenvolvida, realizada na prática, no dia a dia de cada um de nós. A BNCC considera que o trabalho com linguagens no ensino médio deve ter 5 campos de atuação social. Esses campos, eles transversalizam os 4 componentes da área, vinculando o uso das linguagens à vida de cada sujeito. E também eles possibilitam que o estudante participe de forma mais qualificada dos processos de uso da linguagem. Então, quais são esses campos, né? São, primeiro, o campo da vida pessoal. Esse campo, ele se vincula às lutas da juventude, aos desejos, aos anseios de futuro dessa juventude, aos seus projetos de vida. Por isso, esse campo de atuação social, ele articula, na verdade, os outros campos. Poderíamos dizer que ele é o campo que articula todos os outros. Um outro campo de atuação social da área de linguagens é o campo das práticas de estudos e pesquisa. Esse campo, ele se relaciona ao desenvolvimento das pesquisas, do conhecimento científico e a reflexão também desses estudantes no dia a dia sobre os usos da linguagem, né? Sobre os discursos. O campo jornalístico midiático, ele analisa os discursos da mídia, os seus interesses e a vinculação direta e a dependência dessas mídias com a publicidade. E aí, né, os resultados disso tudo na vida de cada pessoa. O campo de atuação na vida pública, ele contempla o estudo de textos legais, normativos, além dos reivindicatórios, na intenção de proporcionar aos jovens uma reflexão mesmo necessária para a sua participação ativa na sociedade e, principalmente, a busca pelos meios de transformar essa sociedade e as vidas de cada um deles. O campo artístico-literário,
é onde se evidenciam as manifestações artísticas, onde o estudante é levado a experienciar a apreciação estética e também onde se vivenciam os processos criativos todos, proporcionando, assim, o exercício da sensibilidade e a valorização das manifestações artísticas no dia a dia de cada jovem. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco da estrutura propriamente dita do documento de linguagens, né? Então, na BNCC, a gente tem 10 competências gerais da educação básica. Na área de linguagens, a gente tem 7 competências específicas da área. Essas competências da área, elas explicitam como é que as 10 competências gerais da educação básica se expressam dentro da área de linguagens, né? E assim, isso se repete nas outras áreas também. As competências específicas, elas vão sempre estar vinculadas às competências gerais da educação básica. Essas competências específicas de linguagem, elas também dialogam com as competências da área de linguagens do ensino fundamental, que o estudante terminou, né? Só que, obviamente, com as adequações necessárias para o atendimento das especificidades da formação dos estudantes agora no ensino médio. Das 7 competências de área, da área de linguagens, nós temos 3 que contemplam cada uma um componente, ou 2 componentes, né? Então, a gente tem uma competência que contempla, que se relaciona mais, se vincula mais à arte e língua portuguesa. Não, desculpem, a inglês e língua portuguesa. Outra competência, ela se vincula mais à arte, e a outra à educação física. E 4 das competências de área, elas transversalizam, elas dialogam com todos os 4 componentes de linguagens. Agora, com relação às habilidades. A gente tem essas habilidades, elas existem para assegurar o desenvolvimento das competências específicas da área, né? E cada uma dessas competências é relacionada a um conjunto de habilidades também. Então, observem que tudo está interrelacionado, né, nessa proposta. Ela representa as aprendizagens essenciais, né, e indispensáveis que precisam ser garantidas no âmbito da BNCC a todos os estudantes do ensino médio. Essas são as habilidades. Então, a gente tem 28 habilidades da área de língua portuguesa, da área de linguagens. Entretanto, a gente tem também 54 habilidades que são específicas de língua portuguesa, né? Isso evidencia também a importância dada nessa BNCC ao componente língua portuguesa. Todas as habilidades da área e todas as habilidades de língua portuguesa também foram contemplados no DCRB da Bahia, na nossa base construída, né? Nessa parte da base. Elas estão dispostas no documento e estão vinculadas aos seus objetos de conhecimento, que é o que a gente chama de conteúdo mesmo, né? Conteúdo científico. Como vocês verão, isso aí estará explícito quando vocês forem ler o documento durante a consulta pública. Além disso, na Bahia, a gente tem também 12 habilidades que foram criadas pelos redatores da área de linguagens para atender especificidades dos componentes educação física, inglês e arte. Então, essas habilidades, quando vocês forem ler o documento lá, vocês vão ver que tem o símbolo BA. Então, habilidades BA são as habilidades criadas pelo Estado da Bahia, para complementar as habilidades da BNCC. Pode passar. Pode passar, viu? Obrigada. Para concluir, né, eu queria dizer que a escolha das habilidades e a construção desses objetos de conhecimento pela equipe de linguagens estabeleceu alguns critérios. Então, um deles foi a necessidade de aprofundar e consolidar os estudos desenvolvidos na etapa do ensino fundamental, que é uma orientação básica, né, e fundante para a construção desse currículo do ensino médio. A gente precisava vincular o que estávamos propondo para ser trabalhado em cada escola da rede do Estado, com os conhecimentos que deveriam ou foram desenvolvidos na etapa do ensino fundamental. Também a importância de compreender os fundamentos científicos e tecnológicos e a relação entre teoria e prática. Então, quando construímos esses objetos, a gente fez muita questão e teve muita preocupação em construir de maneira que
os conhecimentos científicos estivessem presentes e que esses objetos permitissem ao professor, né, no seu desenvolvimento das suas metodologias, encontrar meios de vincular a prática e a teoria no trabalho na sala de aula. Também a complexidade de cada habilidade a ser desenvolvida, ou seja, habilidades mais complexas seriam desenvolvidas pela nossa proposta após as habilidades consideradas mais simples. E também a importância de garantir o acesso aos conhecimentos científicos historicamente desenvolvidos pela humanidade. Essa foi uma preocupação de toda a equipe desse DCRB, no sentido de que, apesar da redução de alguma carga horária, a gente conseguisse garantir aos nossos estudantes que a ciência, os conhecimentos científicos estivessem presentes dentro da escola, né? especialmente agora, nos tempos que nós estamos vivendo. Isso foi uma preocupação constante da nossa equipe. Então, gente, preliminarmente era isso. Eu quero agradecer a atenção. Obrigada. Bom, gente, agora eu vou chamar a Eric aqui, Eric Salles, é professor também da rede estadual, rede municipal. Ele vai falar um pouquinho da formação geral básica da área de ciência da natureza e suas tecnologias. Minha área, né? Pronto. Bom dia, pessoal. A área de ciências da natureza, ela compreende química, física e biologia, né, sendo esses três componentes. Às vezes a gente vê a química, a física mais como componentes parecidos com exatas, né? Mas eles se integram aqui na área de ciência da natureza, e se relacionam aqui nessa área. Pode passar, por favor. Pronto. Então, aqui tem uma organização que mostra, como já foi mostrado por norma, né? Todas as áreas têm as 10 competências gerais da BNCC, assim as competências da BNCC estão organizadas em 10 gerais. Na área de ciências da natureza, a gente tem essas 3 competências específicas, que a gente vai falar um pouco mais sobre elas no próximo momento aqui, no próximo slide. E as 26 habilidades que são organizadas aqui nessas 3 competências. Eu faço um destaque para essa próxima coluna aqui, né, que fala das unidades de conhecimento. Aqui no ensino médio, a gente tem matéria e energia e vida, terra e cosmos. Mas lá no fundamental, a gente vê que tinha matéria e energia, vida e evolução e terra e cosmos. Eram 3 unidades. E aqui no ensino médio passam a ser 2. Aí a gente percebe aqui que há uma integração maior. E é isso que vai acontecer muito aqui no ensino médio, né? Essa inter-relação, esse aumento de complexidade, os objetos, as competências, elas se interrelacionam muito mais. E é exatamente essa maior complexidade que a gente percebe aqui no ensino médio, tá bom? E aí os objetos são todos contemplados aqui. A gente não teve perdas de objetos de conhecimento, como a Renata destacou no começo, né? Tá tudo mantido, só a arquitetura é que a gente teve muitas inovações aqui nessa proposta, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora das competências. Pode passar, por favor? Sério? Pronto, eu separei aqui as 3 competências, são 3, então dá para a gente falar um pouco mais, com mais atenção, maior destaque sobre elas. Essa competência 1, chamei assim de competência 1, analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia. Eu vou dar uma pausa aqui para dizer que no ensino fundamental não é tão óbvio, não é tão detalhada, né? Não é tão explicitada, melhor dizendo, a relação entre matéria e energia. A gente vai fazer essa relação muito maior aqui no ensino médio, né? Aproximar os conceitos de matéria e energia. Já é um ponto aqui de maior complexidade que a gente percebe no ensino médio. Vamos continuar. Para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. Mais para frente a gente vai ver que essa competência ela ajuda, ela ilumina, né, os critérios que a gente vai trabalhar mais tarde, que eu vou apresentar aqui daqui a pouquinho no próximo slide. Pode passar, por favor, Rogério. Pronto. Uma outra competência
analisar e utilizar interpretações sobre dinâmica da vida, da Terra e do cosmos. Aí você veja que aqui a gente já faz aquela integração entre vida e evolução, e Terra e cosmos, que as unidades, não em 3, mas em 2 unidades, propõem aqui nessa nova proposta aqui. Então, dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. Mais uma vez aqui, decisões éticas e responsáveis, a gente vai ver que é um critério importante que a gente elencou. E falando aqui mais um destaque que eu faço aqui nessa competência, muito importante, que é que ele relaciona, né, a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para realizar previsões sobre o funcionamento e evolução dos seres vivos. A gente percebe a integração, né, daquelas 2 unidades que a gente havia separado lá, mais uma vez, aí no ensino fundamental, na BNCC do fundamental. Ok? E uma coisa importante de destaque aqui, uma coisa importante para destacar aqui, deixa eu ajeitar aqui, é utilizar esses dados para fazer inferências sobre o mundo, ou seja, usar dados científicos para interpretar o mundo, fazer leitura de mundo, e não só a leitura, mas também a sua inter-relação com o mundo, modificar o mundo, não é? Pode passar, Rogério, por favor. A minha câmera aqui. Pronto, e outra competência que eu quero destacar é essa terceira competência que traz investigar situações problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza. Aí faço mais uma pausa aqui para a gente observar que a ciência tem vocabulário próprio, tem uma linguagem própria, e dominar essa linguagem científica é dominar um instrumento de poder importante, né? Então, quando se pensa em empoderar alunos, empoderar os estudantes, as pessoas, pensa-se também no domínio do vocabulário, das linguagens e dos instrumentos de poder. Então, muito importante essa parte aqui. Então, continuando, aplicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagem próprios das ciências da natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais. Demandas globais, além das demandas locais. É um estudante pensando para o seu microcosmos, mas também para além dele. E comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos, por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Sua integração com o mundo, não é? Essa linguagem variada é muito importante. Pode passar, Rogério, por favor. Pronto. Então, pensando nessas competências, a gente traz aqui alguns critérios utilizados na construção da formação geral básica. Como foi feita a seleção e distribuição das habilidades ao longo das 3 séries do ensino médio? Veja que a gente tem 2 unidades de conhecimento e a gente distribui elas em 3 séries de ensino médio. Critérios. Olhar integrador entre os 3 componentes. Veja que foi uma preocupação desde o começo da apresentação aqui, né, de destacar que química, física, biologia, esses 3 componentes eles precisam estar muito bem integrados aqui, porque são 3 perspectivas de mundo diferentes, mas que os fenômenos eles não separam nas perspectivas. Os fenômenos eles acontecem e essas múltiplas leituras são importantes para a compreensão de mundo. E atenção a temas como ética na pesquisa, sustentabilidade e desenvolvimento de tecnologias. Ok? Então era isso, pessoal. Muito obrigado, Renata. Obrigada, Eric. Agora a gente vai para a área de matemática, não é isso? Rogério, está aqui Rogério Fonseca, professor de matemática. Vai apresentar, vocês não vão conseguir vê-lo porque ele está passando os slides. Mas depois ele bota o rostinho dele na tela no momento que a gente for dialogar aqui com vocês. Pronto. Posso seguir, então? Bom dia a todos e todas. Então, vamos lá. Como a Renata colocou, vocês não conseguem me ver, né? E eu fico sentindo essa ausência. Eu queria começar para chamar a atenção, né, a respeito do que
Norma começou falando a respeito de língua portuguesa, do que Eric reforçou, e aí eu continuo nesse reforço. A gente tem as 10 competências, né, gerais, e elas, em matemática, vão se comunicar com as 5 competências específicas da área. Essas 5 competências específicas da área estabelecem uma relação, né, muito direta, né, algumas mais intensamente, outras um pouco menos intensamente, com as 43 habilidades, né? Então, a gente consegue perceber que houve uma preocupação dessa relação, dessas 5 competências estabelecidas com essas 43 habilidades que vocês vão ver, que estão presentes em todo o trabalho específico da área de matemática, dessa base nacional comum curricular. E chamar a atenção de novo, e que essas 43 habilidades também estão intimamente ligadas com as competências, com as 10 competências gerais, conforme está lá posto no documento, né, no DCRB da Bahia, do ensino médio. E aí, essas 43 habilidades, normalmente, né, ou dentro dessa perspectiva, elas estão estabelecendo uma comunicação com as unidades de conhecimento, que já se chamaram como outros nomes e que passou a se chamar no ensino médio unidade de conhecimento, que são os campos número, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. E aí eu queria dar um destaque especial, que, assim, até por uma prática recorrente nossa, né, desde do movimento da matemática moderna, a gente tinha um foco muito grande em número e álgebra, né? A gente passou a ter um foco muito, principalmente em álgebra, após essa mudança, né? Após esse movimento. Então, a gente passou a ter um foco extremamente grande em álgebra. E o documento vem trazendo uma perspectiva da gente retomar o estudo da geometria, das grandezas medidas e também, né, chamar a atenção da importância da probabilidade e estatística. E a gente tem visto isso principalmente agora, com a construção dos modelos pandêmicos, né, para lidar com esse processo que nós estamos vivendo. Então, a probabilidade estatística tomou um lugar muito importante. E aí a gente fica sempre se perguntando, enquanto, principalmente nós, professores um pouco mais velhos, talvez, que passamos por uma universidade há um tempo muito grande atrás, a gente vem percebendo, ou nós não tivemos esse olhar nas nossas formações. Então, a BNCC, nesse momento, chama a atenção muito dessa importância de valorização desses espaços. E aí eu queria também chamar a atenção do que Norma colocou antes, né? A necessidade de aprofundar e consolidar os estudos desenvolvidos na etapa do ensino fundamental. Então, o ensino médio passa a ter um foco muito grande dessa ampliação da compreensão do que foi trabalhado no ensino fundamental. Eu queria até destacar que a matemática passa a ter um trabalho muito mais voltado para um letramento matemático, para contribuir com o letramento social. Mas, ao mesmo tempo, ela não assume um lugar, pelo menos essa foi a intenção do grupo de matemática, que ela não assumisse o lugar apenas de, isso não quer dizer, que o lugar dela fosse para além desse lugar, que não era ser o veículo que vai conduzir, por exemplo, as áreas de química, física, biologia, a um letramento científico, contribuir para esse letramento científico, mas que ela extrapolasse esse lugar, contribuindo, inclusive, com a percepção crítica, aquilo que o professor Eric, nesse instante, chamou a atenção. Que ela contribuísse também com algumas questões da discussão, inclusive da ética, a qual estão sendo construídas pesquisas. Então, a matemática passa a ter uma percepção, ou pelo menos foi essa a nossa intenção, de construir uma visão extremamente crítica em relação, inclusive, ao próprio processo do ensino e da aprendizagem. E aí a gente vai chamar a atenção que, apesar dessa redução de 800 horas por ano para 600 horas, nós estamos aqui contemplando todos os objetos de conhecimento do ensino médio. Então, não houve redução dos objetos de conhecimento do ensino médio. Pelo contrário, todos os objetos foram trabalhados. Mas qual foi a nossa grande preocupação? É que esses objetos de conhecimento fossem distribuídos ao longo das séries a partir de uma maturidade e a partir de uma vivência desse estudante. E aí eu queria passar para o próximo slide aqui, chamando a atenção, inclusive, dos nossos próprios critérios para a construção desse trabalho, né? A gente teve muita preocupação, ou o grupo de matemática teve muita preocupação, que, para além da necessidade de aprofundamento do ensino fundamental, para além da necessidade desse letramento matemático
ser estabelecido ao longo dessas 3 séries do ensino médio. A gente sabe muito bem que a proficiência dos nossos estudantes comprometem outras áreas de conhecimento, por exemplo, quando os nossos estudantes não conseguem trabalhar com os números racionais adequadamente, ele compromete o trabalho do professor de química, né? Quando está, por exemplo, trabalhando com balanceamento de equações químicas. Ele compromete o trabalho ou o desenvolvimento do trabalho do professor de física, quando, por exemplo, o nosso aluno, que apesar de trabalhar no conteúdo matemático específico das funções, não consegue relacionar que, quando o professor está trabalhando com movimento uniformemente variado ou com outro conhecimento formal, ele, por exemplo, vai estar trabalhando com funções. Então, quando o aluno não consegue construir essas relações mais simples, a gente sabe que o comprometimento desses conteúdos com certeza vai se efetivar. E aí a gente também pensou, olha, os nossos alunos também precisam aprender a fazer leituras de gráficos, inferir informações nos gráficos, para que possa contribuir, inclusive, com os professores de história, quando estão trabalhando com alguma informação. Essa questão de entender o que é uma causa e o que é uma consequência, isso também é fruto de um trabalho, né, de nós, professores de matemática. Então, nesse sentido, a gente também pensou nessas muitas correlações. E, então, essa distribuição dessas habilidades, dessas competências, também foram pensadas a partir dos elementos que poderiam ser ligantes a cada ano de aprofundamento desse trabalho. Então, o que é que nós vamos ter? Nós nos preocupamos que, ao longo desses 3 anos do ensino médio, essas habilidades tivessem relação direta com os objetos de conhecimento. E aí, nós também pensamos que, olha, além dele ter relação direta com os objetos de conhecimento que estão sendo trabalhados ao longo dessas 3 séries do ensino médio, a gente também precisa pensar na maturidade com a qual esses alunos estão trabalhando, ou a qual esses alunos chegam. Por exemplo, o ensino médio, no Brasil inteiro, no primeiro ano, é a série que mais reprova em todo o território nacional. E por que será esses alunos chegam, muitas vezes, desprovidos de algumas percepções, de algumas leituras matemáticas? Por exemplo, eles chegam com dificuldade de construção de pensamentos algébricos, eles chegam com dificuldades de construção de raciocínios numéricos, e isso vai comprometer as outras áreas de conhecimento. Mas nós sabemos que, ao longo desses anos, né, do primeiro, do segundo e do terceiro ano, esses alunos vão amadurecendo ao longo do processo. Mas nós precisávamos pensar nessas habilidades. Então, por exemplo, o que é que nós vamos ter lá? Habilidades que vão ser vistas no primeiro ano e que voltam a ser aprofundadas no terceiro ano, ou habilidades que são vistas no primeiro e que são aprofundadas no segundo, mas apesar de eu não trabalhar diretamente com ela no terceiro ano, ela vai servir de elemento fundante para a construção de uma outra habilidade no terceiro ano. Então, dentro desse quadro, foi como nós fomos construindo essas distribuições ao longo das 3 séries. Então, o que a gente pede é que, quando vocês acessarem os documentos do ensino médio, que falam especificamente sobre o FGB, né, que a gente tenha esse olhar a respeito dessa distribuição, a respeito de como foi complexo essa montagem desse quebra-cabeça, como foi complexo levar em consideração tantos elementos para que esse aluno possa construir esse letramento matemático e, consequentemente, a matemática construída no ensino médio possa também servir para esse letramento social. Ok? Então, eu queria parar por aqui e agradecer a Renata a oportunidade de estar apresentando esse trabalho. Obrigada, Rogério. Agora vamos falar um pouquinho para a área de humanas, que está aqui o professor Saulo Dourado, para falar um pouquinho da organização da área de humanas na formação geral básica. A palavra é com você, Saulo. Opa, Renata, obrigado. Olá, bom dia. Bom, como vocês devem estar ouvindo, eu estou no colégio, e assim, mas acho que a gente consegue manter esse papo bem direto aqui. Então, bom dia a todos e todas que estão aqui. Né? Tive essa trajetória junto com outros redatores, grandes redatores, que aqui estão presentes, podem, de repente, responder ali no chat, qualquer ponto, dentro de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Certo? Então, a gente vai conhecer aqui dessas competências gerais, competências específicas e habilidades, de que maneira esses 4 componentes eles vão fazer uma relação. Eles vão, ao mesmo tempo, se conectar e, ao mesmo tempo, apresentarem suas especificidades. Né?
E assim, eu não sei se vocês já tiveram esse contato mais imediato. Algumas pessoas vinham me perguntar, assim, quando eu olhava a BNCC, via a partir das competências gerais, das competências específicas de humanas, assim, perguntando, e aí, como é que a gente se encaixa dentro desses objetos previstos aí por essas competências e habilidades? De que maneira, por exemplo, filosofia está contemplada ali, sociologia? Aí alguns colocavam, sociologia eu consigo ver ali pela competência 5, ali alguns aspectos da indústria cultural, de política, e aí eu vi o patrimonialismo para ver também a questão da história. E de filosofia chegava, mas será? Seria só essa habilidade aí, número 1 da competência 1, identificar narrativas filosóficas, econômicas, que outras competências e habilidades também tenham a ver com o nosso componente. Então, talvez alguns tenham a experiência, eu já tive a experiência assim em prática de colégio, de ter que vincular o objeto de conhecimento, que seria do planejamento anual, do planejamento, às vezes, semanal, de linkar com aquilo que está sendo trabalhado, digamos, como a gente chama tradicionalmente conteúdo, para vincular a habilidade a ser trabalhada. Então, essa mesma questão se estabeleceu na escrita, no desenvolvimento dessa redação. De que maneira haveria um organizador curricular presente já nessas competências e habilidades, e o que a gente poderia ir além da BNCC? Diga. Opa. Então, aqui nas competências específicas, temos 6 em ciências humanas, as habilidades são 32, assim, são 4 competências que têm 6 habilidades e 2 que têm 4. E assim, existem os eixos temáticos em que vão ser trabalhados. Isso já previsto ali desde a BNCC. Vocês leem assim o texto introdutório do documento federal, vão vendo que tem essa organização e que vai ser recolocada ali dentro do nosso documento de organizador curricular. Vocês vão ver reaparecerem essas 4 expressões, dessas 4 divisões de eixos temáticos, que vão estar presentes tanto na primeira série quanto na segunda e terceira série, vinculando-se a temas que se liguem ao mesmo tempo aos 4 componentes. Então, temos tempo e espaço, temos território e fronteira, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, e política e trabalho. Assim, nesse intuito, se imagina, se coloca que os objetos de conhecimento estejam também organizados por esse tema, em diálogo com as habilidades que têm, assim, digamos, uma cabeça de área, um tópico maior a partir dessas competências específicas. Então, os objetos de conhecimento contemplam todas essas habilidades que são vinculadas a essas competências específicas. Assim, há uma distribuição ao longo de todo o ensino médio, toda essa base, desses objetos relacionando-se a essas habilidades. Então, por favor, mais um slide aí para frente. E aí a gente conversa um pouco sobre os critérios de criação, essa criação, digamos assim, de organização, de conversa, de diálogo, para estabelecer esses objetos de conhecimento que possam estar presentes no organizador curricular. E o que se colocou, se trouxe como metodologia de estudos, assim, claro, tendo uma relação com essa BNCC federal, assim, ela é uma base, mas a gente pode, além dela, e nós, assim, em geral, assim, a equipe toda de redação, em geral, e em humanas se enfatizou que o que poderia ser, digamos, essa extrapolação na BNCC federal é justamente as especificidades, não só dos componentes, assim, eles aparecerem mais, assim, terem uma manifestação maior de suas, assim, daquilo que lhe é próprio, daquilo que lhes é próprio, como também um vínculo com a regionalização a mais, que também foi um critério para se criarem habilidades que foram desenvolvidas. Nós somamos algumas habilidades da BNCC federal para a BNCC estadual, em que justamente se priorizasse, uma maior regionalização, assim, como é que eu estou falando de história, como é que eu estou falando de geografia, sem também estar presente com a história e a geografia baiana. Como é que eu não falo do relevo do sertão, como é que eu não falo ali do clima semiárido, ao mesmo tempo se vinculando com as formas de
desenvolvimento daquelas comunidades historicamente, e assim, desse vínculo maior do que também pode ser a história da Bahia, e colocando-se também como análise social dessas tantas comunidades que formam a nossa região. Então, isso foi colocado, estabelecido como critério também para os objetos de conhecimento, para a criação de habilidades. E que se pôs, então, que poderíamos equilibrar, ao mesmo tempo, a tradição dos conteúdos, ou seja, o que os professores e as professoras já consideram, a partir de suas disciplinas, assim, a partir de seus componentes, como o currículo próprio de História, de Geografia, de Sociologia e Filosofia, e com essa tradição de conteúdos, ao mesmo tempo em que a gente pudesse colocar possibilidades críticas, no sentido de trazer protagonismos que não estão tradicionalmente postos. E assim, pensar mais, por exemplo, na história afro-brasileira, nos aspectos mais indígenas, o pensamento indígena, pensando também, digamos, teoricamente, pela sociologia, pela filosofia, como tópicos como filosofia africana, questões que envolvam identidades, envolvam gênero, que ao mesmo tempo sejam objetos de investigação. Então, se estabeleceu então a tentativa desse equilíbrio, vindo já dessa tradição, no caso de História e Geografia, desde o ensino fundamental, Fundamental 2, realmente fazendo essa conexão de objetos que já estavam ali presentes e fazendo essa sequência dentro da BNCC Federal e somando com Sociologia e Filosofia essas possibilidades que, assim, desses componentes que estão no ensino médio, Sociologia e Filosofia, mais recentemente, mas já formaram uma tradição desde ali, quando era transversal em 96, até a obrigatoriedade do ano de 2008, colocar ali uma tradição de ensino, de currículo, presente, então, desses objetos, somando-se ao que está sendo colocado, discutido, analisado e criticado, desde também da universidade até as práticas na sociedade como um todo nesse momento. Então, esse foi esse embasamento, esse foi a nossa meta, esse é o objetivo em comum, e que eu acredito assim que tenha sido, assim, para nós, assim, os redatores, uma equipe maravilhosa, foi bastante enriquecedor, que a gente vai continuar em diálogo com vocês, com quem está nos escutando, quem está pronto assim para colaborar também, para ser de algum modo também, para redigir junto, para colocar seu acréscimo junto a essa consulta, em que a gente possa somar de tudo isso o melhor organizador que a gente possa construir juntos, tá bom? Então, obrigado. Obrigada, Saulo. Aí estão os nossos contatos. Eu vou abrir aqui para perguntas, aí vocês levantam a mão, 5 minutinhos para a gente ver se tem alguma dúvida que vocês queiram, algum questionamento, alguma pontuação, se vocês quiserem, levantem a mãozinha. E aqui eu só quero trazer uma coisa que Saulo ressaltou aí. Esse documento, ele passou por algumas, digamos assim, leituras críticas, né? Então, assim, a gente, tanto para a formação geral básica, quanto para os itinerários formativos, nós enviamos para um grupo de professores, né, mais de 100 professores nas diversas áreas, que viram esse material, uma primeira versão, né? Essa versão já foi modificada a partir dessas contribuições. Então, professores da rede, alguns professores de universidade, então, eles já leram o documento, já trouxeram algumas contribuições que foram inseridas no documento, que foram, depois de algumas discussões com os grupos, né, então a gente sempre procurou trazer isso muito para o coletivo, foi uma construção muito mesmo de grupo. Então, no início de tudo, a gente alinhou os estudos teóricos, para depois começar essa escrita realmente. Então, assim, foram várias etapas, várias idas e vindas, professores da rede, alguns grupos de universidade leram esse documento, e tanto da formação geral básica, quanto dos itinerários formativos. Pode tirar, Rogério, a apresentação. Professor Marcos, eu acho que esse professor Marcos, eu lembro de o nome não me é estranho, não sei se participou também dessa leitura colaborativa, não lembro, mas, professor Marcos, você pode perguntar, pode abrir a tela se quiser também. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Eu não, professor Marcos Novaes, me ouvem?
Sim, professor. Obrigada pela presença, viu? É porque eu também estou acompanhando aqui a live do secretário. Chocou. Chocou, é. Assim, eu sou professor da rede do CETEP BJ3, território da Bacia do Jacuípe, e também sou professor formador no curso de Geografia da UNEB, campus de Jacobina. E assim, como professor da rede, a gente já vinha provocando essa discussão, mas tem um áudio aí meio solto aí. Como professor da rede, a gente já vinha provocando essa discussão sobre a BNCC, né, de uma maneira geral, mais abrangente, e também sobre a reforma do ensino médio na escola, principalmente nos horários de AC. Né? A necessidade de ter uma reforma no ensino médio e de ter um documento, apesar que nós já temos documentos importantes, referenciais em relação à educação, mas a BNCC é mais um documento, né, que se coloca numa perspectiva mais abrangente, digamos assim. Mas a minha preocupação vai no sentido da necessidade de se consultar as instituições formadoras. Né? Como também membro de uma instituição formadora como a Universidade do Estado da Bahia, e num curso da área de Ciências Humanas, que é a Geografia, eu não acompanhei, pelo menos dos grupos que eu faço parte, nenhum colega sinalizando que participou desse processo. Então, assim, eu entendo que é muita gente para se conversar, para se dialogar, porque o trabalho é enorme, mas eu vejo que a presença dos cursos de licenciatura é preponderante, né? Porque nós aqui na licenciatura estamos também passando por um processo de reformulação curricular para adequar a BNCC, né? Então a gente está também fazendo essa perspectiva de transição e a gente poderia estar contribuindo mais, né, com esse documento que vai estar lá, de fato, atendendo os nossos futuros professores, né, que nós estamos aqui no processo formativo. Então, assim, eu vejo que há necessidade da gente estabelecer canais de aproximação. Não sei quais seriam esses canais, a gente pode dialogar aqui, pensar esses canais, mas estabelecer esses canais com os cursos de licenciatura. Eu trabalho num campus que tem letras, que tem língua estrangeira, que tem história, que tem educação física, que tem geografia, e nenhum dos meus pares, até onde eu estou informado, a gente vem discutindo no grupo de estágio, de prática de ensino, teve nenhum tipo de colaboração ou de leitura sobre esse material. E eu penso que são profissionais que poderiam contribuir bastante, até porque pesquisam sobre currículo, né? Trabalham essa questão da prática formativa, da necessidade da gente dar uma outra perspectiva para o ensino médio. Né? E eu só queria colocar isso, foi isso, mas parabéns pelo trabalho. Eu já comecei a leitura do trabalho e eu não sei se, só para, eu colaborei na formação, na construção dos cadernos, junto com o professor Saulo aí. Os cadernos de apoio. É isso. Eu sou boa de nome. Eu vou pontuar duas coisas aqui, Marcos. A gente fez um movimento com algumas instituições. Então, eu apresentei a proposta que a gente estava para o grupo de História do PIBID, né? Então, o professor de História da UFBA, ele estava com um grupo de estudantes do PIBID e alguns estudantes formandos também de História. Fiz esse movimento com eles, fiz esse movimento com o pessoal do PIBID da área de linguagens, de letras, né, de língua portuguesa, com o pessoal de geografia. Então, assim, a gente precisava dar esse start, né? Então, veio um recurso do PRO-BNCC para essa escrita do documento. Então, assim, qual foi o nosso critério? O critério da gente e o critério do programa. Que quem tivesse na escrita fosse professor da rede. Então, para a escrita, a gente precisava que fossem professores da rede. E algumas, poucas, 2 ou 3 vagas para as instituições. Então, assim, o critério de escrita era esse.
Então, qual foi o nosso movimento? Esse diálogo com esse documento, essa primeira versão, essa versão preliminar, com esses grupos aqui, até alguns redatores tiveram reuniões específicas. Eu lembro que eu mandei essa apresentação para alguns redatores, Saulo, Leonardo, eu sei que me pediram, eles tiveram reuniões específicas com esses grupos, né? Então, assim, no momento da leitura crítica, eu lembro que veio um grupo de matemática forte, de ensino de matemática, que participou dessa leitura crítica e trouxe contribuições para esse documento. Então, assim, é porque é um trabalho gigantesco, né? Então, a gente tentou fazer esse diálogo na medida que a gente conseguiu. Então, assim, o chamamento é que essa contribuição seja também agora na consulta pública, e nesse momento que a gente está aqui também, de painel. Então, a gente tem um e-mail específico para poder trazer essas contribuições, além da consulta pública, que a gente vai se debruçar nessas contribuições para trazer aquilo que o documento ainda possa melhorar, né? Então, a intenção é essa, participação na consulta e a gente trazer isso aqui para o documento, que aí depois da consulta vai ser outro movimento de reescrita, de aprimoramento desse documento. Só acrescentando aqui... Só me permita, rapidinho, Saulo, só me permita. Não, por favor, então, vai lá. Por favor, Saulo. Sim, Marcos, aqui, nossa, é porque tem que estar... Bom, o professor Marcos, tudo bem? Aqui só também trazendo que a gente... Houve um movimento, uma tentativa também de fazer esse diálogo com a universidade, com as universidades. A gente tem redator em linguagens que é da Universidade Federal. A gente também em contato com a rede privada, também particular, redatores que tentar o máximo de modalidades assim de eixos de ensino diferentes. Eu vim assim a escrita a partir do vínculo com o DDC1 da UNEB, como professor do Colegiado de Filosofia lá do Departamento de Educação. Então, uma tentativa de diálogo também a partir da UNEB, e também uma tentativa de diálogo com os PIBITs, com os PETs, que possam a gente chegar a um ponto de encontro em que, nesse momento, assim como o ensino médio está se repensando, realmente as licenciaturas terem que já estar nesse diálogo, e é excepcional o senhor assim, está colocando aqui, e vai contribuir com certeza para melhorar ainda mais esse organizador aqui nessa consulta, é o fato de que também as universidades e as licenciaturas, com isso, também vão se repensar. Então, só esse acréscimo. Eu queria só fazer um adendo à fala da Renata e do Saulo. Quando eu trago essa questão, é só assim, eu entendo a posição de vocês, entendo porque essa aproximação maior com a Federal da Bahia, que é a universidade de referência, e com a UNEB Campus 1, né, pela localização da SEC, mas eu também compreendo a necessidade de dialogar com a universidade no interior do estado, né, que também tem trabalhos muito interessantes, tem grupos de pesquisas muito interessantes que poderiam estar colaborando. Isso que eu coloco aqui, eu também já coloquei para a Shirley, ainda no programa Ciência da Escola, né, que nós fazíamos trabalhos muito semelhantes ao que o Ciência na Escola fazia, no entanto, havia um desconhecimento por parte da SEC em relação ao que era feito aqui nos campos do interior das universidades estaduais, principalmente, não desmerecendo longe de mim, que eu também sou ex-UFBA, fiz meu mestrado aí na UFBA, mas os campos do interior das universidades estaduais vêm fazendo um belíssimo trabalho na área de prática de ensino e de estágio, e eu acho que a gente precisa criar um canal de aproximação, né? Reduzir esse abismo que há entre educação básica e ensino superior e as universidades do interior, principalmente. Obrigado, gente. Desculpa pelo excesso de... É porque é coisa de professor, viu? Fala muito. Rogério está na fala, depois eu encerro. Eu queria só chamar a atenção do professor Marcos, né, de mais colegas, que assim, e aí eu só vou até recordar a própria professora Renata a respeito disso. Havia intenção, sim, desde lá, antes da pandemia, de terem os seminários regionalizados para discutir com os professores, fazer grupo focal. Então, assim, na verdade, eu digo que um planejamento muito superior a tudo isso. Agora, em função da pandemia, a gente não pôde regionalizar essas discussões, levar isso presencialmente para esses espaços. Então, isso impediu muito também que a gente tivesse a possibilidade de fazer essas discussões. Então, eu não gostaria de perder esse registro, não, porque a pandemia impediu a gente, inclusive, de se movimentar para um contato físico locais. Verdade, Rogério. Você pontuou bem. A gente estava dentro do cronograma esses encontros, esses seminários territoriais. Verdade.
Mas aí com a pandemia as coisas terminaram sendo atropeladas mesmo, tá? Mas a ideia é essa, né? Então o documento está aí, para a gente ter esse momento de contribuição aí agora das universidades, da sociedade, dos estudantes, professores das redes, né? Conhecer e contribuir mesmo, né? O objetivo é esse aí, que o documento seja enriquecido pelas contribuições de quem faz a educação, quem forma o professor, quem recebe, né, que é o estudante que está no dia a dia da sala de aula, que é o motivo dessa nova oferta, né? A gente pensa sempre na melhoria da educação. Então, a proposta da gente é essa, que não haja perda de nenhum objeto de conhecimento, que os estudantes eles tenham acesso a tudo que a gente, nessa primeira versão, a gente colocou como essencial para esse estudante. Então, vamos ver o que quem está na educação, aliás, está todo mundo aqui na educação também, né? Eu sou professora também da rede municipal, então a gente sabe, a gente entende, selecionou o que era essencial, então a gente vai ver o que a rede acha, se é realmente, se coaduna com o que a gente está pensando, e aí a gente aprimorar esse documento, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Só Rogério, acho que esqueceu de abaixar a mão, mas acho que não tem mais nenhuma mãozinha, tá? Nós vamos disponibilizar a gravação dessa reunião no site da consulta pública, tá? Podemos também disponibilizar os slides, não tem problema nenhum. Vamos disponibilizar tudo para que vocês utilizem nas A6, né, com os professores, mas aqui é um chamamento mesmo para participação nessa consulta pública. Tá bom? E participação também nos outros encontros, né? Que aí a gente tem as questões mais específicas de cada área, da integração das áreas, e é muito importante que haja participação nesses momentos específicos com os redatores das áreas, dos componentes curriculares, para que vocês possam entender a proposta mesmo melhor ainda do que, às vezes a gente pega o documento, está lá denso, mas entendendo como foi essa construção, fique mais fácil de contribuir. Tá bom? Obrigada, gente, pela participação de vocês. Muito legal esse encontro e até à tarde, né, com os componentes novos da primeira série. Grande abraço, até a próxima. Deixa eu pegar aqui a lista de participação para ver aqui como ficou. Acho que está gravando ainda, viu, Renato? Deixa eu parar a gravação. A lista de presença é